São Cirilo de Alexandria, no concílio de Éfeso, fez o seguinte discurso: Salve, ó Maria, Mãe de Deus! Vós enclausurastes em vosso sagrado seio o Deus único que é incontenível. Ó Maria, Mãe de Deus! Com os pastores nós cantamos o louvor de Deus e com os anjos o canto de agradecimento. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ó Maria, Mãe de Deus, por meio de ti nos veio o conquistador e vencedor triunfante do inferno. Cristo é o vencedor, venceu na cruz, venceu com a ressurreição. Com essas palavras e com esse belíssimo louvor, Cirilo está combatendo Nestório. Nestório tinha uma posição contrária à realidade mesma de Maria, como acontece hoje com pessoas de outras expressões religiosas. Ele estava combatendo a Mãe de Deus e, ao mesmo tempo, estava negando Cristo. Veja o que acontecia com Nestório, patriarca de Constantinopla. Ele falava da imutabilidade de Deus e da objetividade da natureza e da pessoa. Então, Deus é imutável, Deus não muda. E essa natureza também própria de Deus e da pessoa divina. Então ele dizia, a imutabilidade de Deus tornava impossível a união substancial, união real entre as duas naturezas, a divina e a humana. Então ele negava o fato de duas naturezas numa pessoa só. Na cabeça de Nestório, Cristo era uma pessoa divina e Jesus era uma pessoa humana. Portanto, duas pessoas e não duas naturezas. Depois ele dizia que onde há natureza, há pessoa. Então, existem em Cristo duas naturezas e duas pessoas. Também há duas filiações, segundo Nestório, uma filiação natural, humana, que é contingente, limitada, nascida de Maria, e a outra divina, sobrenatural, gerada por Deus. Então, a tese de Nestório aqui com relação a Maria vai ser que Maria vai ser mãe da pessoa humana e não da pessoa divina. Portanto, não é mãe de Deus, é mãe do homem Jesus. Era a posição dele. Entre as duas naturezas não existe nenhuma união intrínseca, real, no ser, hipostática, substancial. Para ele existe apenas uma união moral. Essa união moral é como se fosse união de habitação. Por exemplo, o Verbo habitou na humanidade de Jesus como alguém habita no templo. Uma união também chamada de afeição. Você tem um amigo, você tem as suas amizades, existe uma união de afeição com elas. Assim foi a união da natureza humana e da natureza divina, segundo Nestório. Há uma união de operação. O Verbo se serviu da humanidade de Jesus como um instrumento para realizar milagres. Então o Verbo veio, encontrou uma casca, entrou naquela casca e fez milagre. Na hora da cruz, saiu da casca e deixou a casca se acabar na cruz. Esse é o pensamento de Nestório. Há uma união também de graça. Diz Nestório que o Verbo se uniu a Jesus por meio da graça santificante. Aí complicou tudo, todas as teses se complicaram. E até hoje os protestantes se complicam com essas teses de Nestório. Quer dizer, nem todos, mas eu poderia dizer que a maioria. Então Jesus de Nazaré não deve ser chamado Deus no pensamento de Nestório. Ele é visto apenas como homem, porque é o Logos divino que habita nele. Coabita uma pessoa divina, a do Filho de Deus, com aquele homem Jesus. Então Maria não é mãe de Deus, Theotokos, segundo Nestório. Vai ser a mãe de Jesus de Nazaré, a mãe de Cristo, a Christotokos. Em Jesus, duas naturezas perfeitas e duas pessoas, segundo Nestório. Aí ele nega a ideia de comunicação de idiomas, que é atribuir a uma natureza, em Cristo, aquilo que em rigor é próprio de uma natureza, como, por exemplo, dizer que Deus sofreu, Deus morreu e ressuscitou. Aquilo que é próprio de uma natureza, atribuir a outra. Então ele nega também tudo isso. Então Nestório, em suas afirmações, não consegue se desprender da ideia filosófica grega a favor da revelação. Seu discurso mostra uma enraizada aplicação ao conhecimento filosófico mais do que o teológico. Na verdade, ele era um excelente orador e não um excelente teólogo. Outro dado importante se encontra na reflexão protestante sobre esse assunto. Acreditam que a Igreja Católica tem razão quanto à reflexão bíblico-teológica sobre Jesus Cristo, mas descartam a conclusão mariana, atribuindo o título de Theotokos a Maria. Pois, segundo eles,
não há nada na Bíblia que comprove essa afirmação. Nós já vimos que tudo isso é uma farsa. Então é aí que nós vamos vislumbrar com as palavras de Cirilo, que acabamos de escutar. Então, para Cirilo, o Emanuel é verdadeiro Deus, a Santa Virgem é Theotokos, é a mãe dele, porque deu à luz segundo a carne o verbo de Deus feito carne. Depois o verbo de Deus Pai estava unido pessoalmente à carne, sendo com ela propriamente um só Cristo, ou seja, um só e mesmo Deus e homem ao mesmo tempo. É a pessoa divina do verbo que se encarna, que assume a nossa natureza. Então não são duas pessoas, mas é uma pessoa só com duas naturezas. Jesus Cristo não é portador de Deus, mas Deus mesmo. Não era operado pelo verbo, mas era o verbo mesmo feito carne, como diz o Evangelho. Olha aí o que diz o Evangelho de São João. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. João 1,14. Não se deve entender Jesus Cristo separado do verbo. Ao se adorar Jesus Cristo, adora-se a pessoa divina do verbo na unidade substancial das naturezas. Porque no caso de Nestor ficou complicado. Então Jesus Cristo seria um homem. E por que o povo chama daquele homem de meu Senhor? Você está adorando Jesus Cristo como homem ou como Deus? Se for como homem, é idólatra. Mas se ele é Deus, não é idólatra. Então eu adoro Jesus Cristo porque é a pessoa divina do verbo feito carne. Não é outra pessoa, senão seria idolatria, seria uma criatura. Maria é mãe do verbo feito carne, na sua condição humana. Não é mãe de um pedaço. A Maria é mãe da natureza humana. Não, Maria é mãe da pessoa feita carne, que assumiu a natureza humana. O verbo de Deus sofreu na carne e foi crucificado. Só a título de conclusão, para a gente fechar com as palavras de Cirilo, e ao mesmo tempo os termos que ficaram presentes no Concílio de Éfeso em 431. Portanto, combatendo Nestório e ficando do lado da fé. O verbo é uma pessoa só, que assumiu a nossa natureza humana. E Maria é mãe dessa pessoa na natureza humana. Na natureza divina, ela é criatura, é filha. Então, como isso já ficou bem claro. Lutero também tem uma palavra a dizer, principalmente para aqueles que seguem outras ideias sobre a palavra de Deus. O que diz Lutero? Que são todas as mulheres, servos, senhores, príncipes, reis, monarcas da terra, comparados com a Virgem Maria, que nascida da descendência real, ela é descendente do rei Davi, é além disso mãe de Deus, a mulher mais sublime da terra. Ela é, na cristandade inteira, o mais nobre tesouro depois de Cristo, a quem nunca poderemos exaltar bastante, nunca poderemos exaltar o suficiente. A mais nobre imperatriz e rainha, exaltada e bendita acima de toda nobreza, com sabedoria e santidade. Aí palavras de Martinho Lutero, que criou a divisão na igreja. Martinho Lutero, no comentário ao Magnificat, você pode encontrar no livro de uma autora protestante, Basileia Schlink, que saiu na revista Jesus Vive e é o Senhor. Calvino também. Não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la para mãe de Deus. João Calvino, tá? Evangelique 20. Tá aí para quem quiser procurar em Calvino, em Lutero e Calvino. Convém, portanto, pensar bem nisso. Muitos estão negando a maternidade divina de Maria e estão esquecendo da escolha que Deus fez para isso. Quando você nega a maternidade, você nega a escolha de Deus. Lembre-se que o anjo aproximou-se de Maria e foi ele mesmo que disse: Caire que caritomene, salve plena de graça. Maria foi a escolhida para ser mãe de Deus, preparada por ele para esse momento. Lucas, no capítulo 1, versículo 28, você pode ler. Entrando o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A presença do anjo que vai conversar com Maria. Maria não entende porque o que vai acontecer com ela é incompreensível, logicamente, mas o anjo vai tornar
conhecido o mistério de Deus e aceitar de Maria o seu sim. E ela vai ser sim para a vontade do Senhor. Maria é cheia de graça porque é preparada por Deus. Pelos méritos da cruz de Cristo foi preservada de todo o pecado. Ela é um encanto, é a excelência, purificada para isso. Ela é a impoluta, é a que está repleta de Deus para ser mãe dele. Na verdade, ninguém pode ser o santuário de Deus se não for repleto de Deus. O santuário é morada do Altíssimo. Maria se tornou morada dele. Portanto, é honra para Maria, porque Deus a quis dessa forma, nascer dela. Ela é bendita por causa do Filho bendito. E o Filho bendito a tornou bendita para todas as gerações. E todas as gerações hão de me proclamar bendita. Foi o que Isabel fez. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Tá aí, você pode pegar o texto, Lucas, capítulo 1, no versículo 42. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, aquele que é o bendito, tornou bendita a sua mãe. O instrumento ele tem que ser de primeira, para transmitir com dignidade aquilo que é necessário passar por ele. Assim é a Virgem Maria. Se torna uma com Deus, não em natureza, mas totalmente agraciada por Deus, tendo uma vida espiritual de comunhão perfeita, para poder ser sua mãe. Assim foi escolhida, assim foi feito. Maria é um projeto nascido no coração do Pai, preparada por Ele. Imagine Deus criando Ele mesmo o seu templo. O que Ele disse a Davi: tu não me farás um templo. O templo é feito pelo próprio Deus. Ele mesmo a fez como criatura. Ele mesmo a agraciou, derramando sobre ela o seu espírito. Ele mesmo a preparou, porque ele ia nascer dela. Nela passar 9 meses. Torná-la uma com o seu filho. E hoje nós encontramos tantos dizendo cada cavalice com relação àquela que foi pensada, amada, escolhida, preparada pelo próprio Deus para ser o templo dele, para dela nascer na terra e salvar a humanidade. Ela é a que é caritomene. É a plena de graça. Não é uma mulher qualquer. Mulher qualquer é aquela que está no mundo sem querer viver Deus. Eu não posso nem dizer uma mulher qualquer com a mulher fiel, com a mulher cristã, quanto mais com a mãe do Salvador. Se alguém tem coragem de negar a maternidade divina, se alguém tem coragem de negar que Maria é plena da graça de Deus, que está na palavra de Deus, é porque tem coragem de seguir a sua vida segundo a sua própria vontade, o seu individualismo, e porque, talvez até por ignorância pessoal e não imposta, negando a palavra de Deus, o bem maior que Deus fez na vida daquela mulher e para o bem de todos. Maria, mãe de Deus, por vontade de Deus, se tornou também mãe nossa aos pés da cruz. Eis aí o teu filho. E olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. Ali se diz o discípulo amado, porque o discípulo amado é qualquer um que vive segundo Jesus Cristo. Então todo aquele que se torna discípulo de Cristo se torna também filho de Maria. Maria, mãe de Deus. Maria, discípula do seu filho. Maria, mãe da igreja. Assim quis o Cristo. O Pai a quis como mãe do Verbo na terra. O Filho a quis como sua discípula. E na cruz, o Filho a quis como mãe do seu rebanho, como mãe da sua igreja, como mãe dos seus discípulos, dos seus seguidores. Tomara Deus que você possa acolher esta mulher na sua casa. É uma honra. Era uma honra para a igreja no começo e deve ser uma honra para você. Pense direitinho. Será que se você nega a valorização que a Bíblia dá a Maria,
Se você nega a maternidade de Maria, você por acaso não está também negando a divindade do Filho? Pense nisso, reflita bem, e eu espero que você se enriqueça cada vez mais e que a Virgem Santíssima, a Mãe de Deus, seja para você um instrumento legítimo que aponta o céu e que com Maria você caminhe sempre na direção de Cristo. Aquilo que eu sempre digo, quem está com Maria está na descendência da mulher, e a descendência da mulher é salvífica. Venceu na cruz, ressuscitou e caminha para a glória. Então todo aquele que segue junto com essa mulher, a mulher que está presente em toda a revelação, que é a Virgem, que é Maria, está no caminho certo. Não é deusa, como disse o Padre Zezinho, não é mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, nesse mundo ninguém foi maior. É Maria a escolhida. E se Maria não goza da glória de Deus, ninguém mais vai conquistar. Saiba disso, porque ela é um pensamento irrepetível, amado, preparado, escolhido, consagrado, feito para ser mãe do Salvador aqui na terra. Pense nisso, tá bom? Reflita bem. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Amém.